Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. E esse é o programa Nossa Saúde, em parceria com a Clínica Jorge Jaber. E esse programa é um programa que vai trazendo cada vez mais público devido ao interesse pelas pautas abordadas. São pautas de interesse fundamental para toda a sociedade. E o programa de hoje temos de volta o Dr. Jorge Jaber, que nos dois últimos programas não pôde participar, claro, porque estava de plantão. E o plantão é sempre a prioridade. Cuidar das pessoas é a prioridade sempre. Então, vou começar esse programa dando boas-vindas ao Dr. Jorge Jaber. Que prazer, doutor. Muito obrigado, Fernando. Bom, desejo tudo de bom para nossos companheiros do programa e para os participantes. Nós temos aqui os pacientes, os nossos alunos, não é? E a população em geral que está interessada na ajuda às pessoas que sofrem de transtornos ligados ao uso de substâncias químicas. Então, é um prazer estar com vocês de novo. Muito obrigado. É isso, e o programa de hoje de fundamental importância também. O que está acontecendo com os nossos jovens? Que momento é esse? Como é ser jovem hoje em dia, com tantas pressões de todos os lados, muitos deles sem perspectiva de futuro, não conseguem enxergar, não conseguem sonhar? É muito difícil, acredito eu já sou velho, mas deve ser muito difícil ser jovem hoje em dia. E está havendo um aumento de transtorno entre os jovens. E é exatamente esse tema que nós abordaremos hoje no nosso programa. E eu gostaria de chamar a senhora Valentina, minha parceira de bancada, para dar início a esse programa, inclusive falando sobre as questões internacionais, porque a senhora Valentina é internacionalista da Clínica Jorge Jaber. Seja bem-vinda, senhora Valentina. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, senhor Fernando. É uma alegria estar aqui novamente, fazendo essa conexão entre Portugal e o Brasil, aí diretamente de Lisboa, para o Rio de Janeiro e para o mundo, no qual nós transmitimos informações sobre saúde mental, que são muito valiosas para todos. Hoje, nós temos a honra de ter o Dr. Jorge Jaber, mais de 50 anos de medicina, muita bagagem, muito conteúdo, sabe? É um psiquiatra que nos ensina diariamente, nos faz gostar de psiquiatria e de saúde mental. E também, para minha alegria, hoje nós temos o terapeuta Lio Braga. Seja muito bem-vindo, senhor Lio Braga. Olá, senhora Valentina, boa noite a todos, boa noite, doutor Jorge, boa noite, senhor Fernando. Muito obrigado, senhora Valentina. Senhor Lio Braga, é uma honra estar aqui com o senhor hoje. Uma honra e uma felicidade, porque o senhor Lio Braga tem uma trajetória de sucesso. O senhor Lio foi nosso paciente, né, da Clínica Jorge Jaber, completou o tratamento de forma exemplar, indo a todos os grupos, se dedicando ao tratamento, participou do programa Master e hoje atua na nossa equipe de tratamento como terapeuta, e um terapeuta que tem um carisma, que é jovem, que consegue assim, a atenção dos nossos adolescentes, dos nossos jovens adultos e também dos nossos pacientes idosos. Então, é uma alegria ter o senhor Lio aqui conosco. Mas, rapidamente, como em todos os programas, eu vou dar uma pequena notícia internacional, mas de grande relevância. Tem aqui minha colinha. A Clínica Jorge Jaber, junto com 214 organizações e pessoas de mais de 60 países, endossou essa semana, semana passada, e apoiou junto com a World Federation Against Drugs, que é a Federação Mundial Antidrogas,
a nomeação do próximo, um documento para a nomeação do próximo diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, para enfatizar, desculpem, a inclusão da condição do cuidado e da prevenção às drogas no nível mundial, que a ONU vem exercendo muito bem ao longo de todos os anos. Senhora Valentina, muito obrigado. Eu gostaria de apresentar aqui uma imagem que é muito importante. Esses são os livros do Dr. Jorge Jaber. Alcoolismo, uma abordagem profunda sobre a questão do alcoolismo, e também o livro Saúde Mental em Pauta. E esses livros foram apresentados pela senhora Valentina, vocês podem olhar na foto aí, o símbolozinho da ONU. Foi apresentada na ONU. E é isso, a senhora Valentina é internacionalista da Clínica Jorge Jaber, é quem leva todo esse conhecimento e traz também muito conhecimento para dentro da clínica. Eu queria fazer um agradecimento especial ao senhor Lil e parabenizá-lo. Senhor Lil, o senhor é uma pessoa que, como a própria senhora Valentina comentou, chegou à Clínica Jorge Jaber como paciente. Chegou, cumpriu todas as etapas do tratamento e entrou nesse programa que a Clínica Jorge Jaber tem de formação de terapeutas. Primeiro o senhor virou master, depois foi andando, se abraçando à causa, se abraçando a uma nova profissão que a clínica do Dr. Jorge Jaber disponibiliza para quem realmente quer mudar de vida e quer seguir a carreira ajudando outras pessoas. Porque é fundamental as pessoas que conhecem o problema de perto ajudarem quem está chegando, servirem de exemplo. E o senhor, certamente, é um grande exemplo dentro da Clínica Jorge Jaber. E nesse programa, fundamental a sua participação, porque estamos falando sobre os jovens, sobre a questão de como estão os nossos jovens hoje em dia, e eu sei que o senhor faz muito sucesso, é muito querido dentre os jovens da clínica do Dr. Jorge Jaber. Seja muito bem-vindo, senhor Lil. Poxa, muito obrigado, senhor Fernando. Para mim é uma honra, né, ter sido parte como paciente da clínica e ter evoluído de uma forma tão prazerosa dentro do tratamento. Eu me vi um jovem perdido durante muitos anos na minha vida, com muitas dificuldades em diversos âmbitos, e a clínica me deu a oportunidade de readquirir um senso de pertencimento na sociedade, um senso de vida, de propósito, e tudo isso se deu através da clínica. Eu lembro, na clínica, a primeira vez que eu escutei falar, como paciente ainda, do processo do curso de terapeuta, da possibilidade de se profissionalizar numa área que já era uma área de escolha minha. Eu já era estudante de psicologia na época, estava afastado, mas eu tive a possibilidade de, dentro do meu tratamento, adquirir funções, adquirir um senso de pertencimento à sociedade da clínica, porque a clínica é um exemplo de sociedade. E entrar em contato com isso dentro da clínica, me sentir novamente útil, fez parte do meu tratamento e até hoje faz, né? E eu tive a oportunidade de me profissionalizar lá dentro do programa Master, ter tido um acompanhamento muito grande da senhora Valentina, da doutora Paula, do próprio doutor Jorge, que foi essencial para a minha formação e para desenvolver realmente um novo modo de vida, um novo caminho dentro do processo terapêutico e do processo profissional também, né? Se eu não tivesse tido a oportunidade da clínica ter aberto as portas para mim, continuar lá e ter tido a confiança da equipe de começar a estagiar dentro do curso de terapeuta, de ganhar lentamente a confiança da equipe,
e conseguir aplicar isso da forma como eu aplico hoje em dia, é grande sempre uma honra. E o processo de acompanhamento desses adolescentes, desses jovens da clínica, se deu de uma forma muito natural para mim também. Eu tenho um filho de 7 anos, que é o amor da minha vida, junto com a minha esposa, e todo esse processo de ter um encampamento com os jovens da clínica, com os idosos também, com alguns pacientes especiais, vem de uma realidade onde eu vivi, de ter sido um jovem com muitas dificuldades, de ter vivido muitos anos com idosos também, com muitas dificuldades, e isso foi naturalmente, foi se transformando na área em que as pessoas me receberam melhor na clínica. Claro, sou terapeuta em dependência química, sou parte do tratamento do uso de substâncias da clínica, mas a parte da adolescência e da juventude é uma parte que está crescendo muito, principalmente na clínica. A gente está tendo um serviço de adolescência que cresce a cada dia mais, e isso é parte também de um acolhimento da equipe em geral, não só meu, de um projeto que busca essa nova ressocialização desses jovens, entender um pouco desse universo, dessa modernidade, dessa atualidade que envolve esses jovens hoje em dia. Dr. Jorge Jaber, antes de entrarmos na pauta propriamente dita, por conta do programa de hoje, do nosso convidado especial, o senhor Liu, eu gostaria pessoalmente, de lhe parabenizar pelo sucesso desse programa único que você tem, único na forma de se fazer, talvez outras clínicas, outros grupos façam, mas esse que o senhor faz, que eu vejo, que eu sei, que não só recupera as pessoas que vêm internadas, como também, se elas têm esse dom, o senhor dá a oportunidade para que elas sigam numa nova vida, ajudando a outras pessoas que têm transtornos e dificuldades, às vezes semelhantes, e isso é muito bom. Dr. Jaber, parabéns, tá? Parabéns pelo progresso do senhor Liu, parabéns pelo progresso da clínica, parabéns pelo sucesso de tantos e tantos anos de medicina dedicado a salvar vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço aí o cumprimento. Nós temos aqui um envolvimento com 4 atividades. Nós somos envolvidos na área de saúde com tratamento. Então, a principal aplicação do que nós fazemos, do que nós estudamos, é a capacidade de ajudar pessoas a melhorarem. Isso se chama tratamento. Para que isso funcione bem, nós temos que permanentemente estudar. E a maneira de continuar estudando após muitos anos é através do ensino. Então, nós precisamos estudar para podermos estar em condições de ajudar outros. Então, tratamento e ensino. Para que o ensino seja atualizado, é preciso que nós estejamos envolvidos em pesquisa. Então, é tratamento, ensino, pesquisa e, finalmente, né, além do tratamento, do ensino e da pesquisa, nós estamos voltados também para atividades sociais, para atendimento a pessoas que tenham carência. Então, nós temos um atendimento, uma forma de ajuda, a Rocinha, não é? Que é uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, talvez a maior comunidade da América do Sul, onde há uma carência de recursos. Então, nós temos feito trabalhos na Rocinha e agora mesmo eu estou envolvido hoje, a partir de agora, acho até que o Liu e a senhora Valentina não sabem disso, nós estamos envolvidos agora com um atendimento, mais uma vez, ao pessoal lá de cima, bem do alto da Rocinha, que pratica judô lá e que estão precisando de uma ajuda nesse instante para
conseguirem superar dificuldades ligadas a situações de risco na adolescência e na juventude. Então, dando uma entrada de leve no nosso assunto, viu? Eu quero lembrar a vocês que no mundo, de uma maneira geral, a não ser em países muito pobres, mas o Brasil e os países da Europa e da América do Norte, e da América do Sul, de maneira quase que geral, o jovem ele não sofre mais, a criança e o adolescente e o adulto jovem, aquele que está ali por volta de 18 anos, eles não sofrem mais tão fortemente de doenças físicas, o que leva um jovem para o hospital com risco de perder a vida não é uma doença orgânica, não é uma hepatite, não é uma cardiopatia, uma doença do coração, uma doença renal. A maioria das ocorrências médicas dentro dos hospitais de emergência e hospitais gerais envolvendo jovens está ligada a problemas do comportamento. Situações de risco na juventude, homicídio, suicídio, uso de drogas, acidentes de trânsito. Essas são as ocorrências que atingem a juventude quase que no mundo inteiro. Então, deixo aqui essa entradinha, senhora Valentina, para a senhora poder dar uma continuidade nesse assunto, que eu sei que a senhora preparou aqui, eu estou olhando aqui do lado, preparou bem. Manda brasa aí, hein? A senhora Valentina preparou uma pauta muito boa sobre a saúde mental dos nossos jovens, e eu queria que a senhora começasse esse programa, porque, inclusive, a senhora fez uma pauta muito bacana, muito pertinente, e que vai esclarecer para todos que quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, que saibam aqui no nosso programa. Obrigado, Valentina. Tá certo, muito obrigada, né, seu Fernando, doutor Jorge. Doutor Jorge, uma explicação incrível, né, como sempre, muitos anos de medicina. Então, assim, entrando aqui dentro do contexto do programa mesmo, eu vou direcionar a primeira pergunta para o terapeuta Liu, né, que eu muito feliz hoje de dividir essa bancada com o senhor, tá? Gratidão, senhora Lídia. Vamos lá, terapeuta Liu. Por que os transtornos mentais, por que os índices desses transtornos mentais em adolescentes, eles têm aumentado expressivamente nos últimos anos? Inclusive, eu estava lendo sobre isso hoje, né? A gente até comentou na vinda para cá sobre isso. Existe uma mudança na sociedade em geral, a partir dos anos 90, a partir do advindo da internet, que é a questão dos espaços para os jovens. A gente tem um aumento que vem de fatores ambientais, estudos, conteúdos sociais, mais conexão entre as pessoas, mas ao mesmo tempo de um isolamento social muito maior, há uma pressão muito maior por resultados, por alcançar certas coisas em sociedade, né? Esses dias eu estava conversando com um jovem que tem seus 17 anos, e ele trouxe muito a questão de consumir conteúdos de atividade física na internet. Só que você vai ver que tipo de assuntos que ele consome na internet são pessoas que fogem da realidade de uma atividade física natural. Pessoas que fazem uso de anabolizantes, que pegam pesos expressivos, e que o objetivo dessas pessoas é pegar mais peso. Então, esse jovem ele já sente uma pressão desde novo, aos seus 17 anos, de alcançar níveis astronômicos de força física. E isso aumentaria os índices de ansiedade e depressão? Com certeza. Então, todo esse processo do jovem de alcançar, a acessar mais conteúdos, a ter
A gente vive numa sociedade que cobra muito mais agilidade dentro da nossa do convívio. Hoje em dia a gente tem o celular e a gente precisa dentro do celular, recebe inúmeras informações o tempo inteiro, sem ter ainda a capacidade cognitiva de conseguir identificar o que é pertinente, o que não é pertinente nessa vida, qual é realmente a prioridade. Então, é um jovem que tem acesso à vida de todo mundo o tempo inteiro numa rede social, fotos o tempo inteiro, e fotos que normalmente não traduzem a realidade. Ninguém posta as coisas tristes no Instagram ou no TikTok. Exatamente. Tem uma convivência ali de ansiedade, que você olha as outras pessoas na rede social, você vê famílias felizes, pessoas namorando, pessoas muito confortáveis, viajando, e aí você olha para si mesmo e não consegue enxergar que isso é só uma parte desse convívio dessas pessoas, que isso é apenas um pedaço de uma realidade, que essas pessoas também têm dificuldades intestinais, que essas pessoas têm que pagar contas também, que nem sempre a vida está tão bela quanto é exposta nas redes sociais. E isso é um dos fatores que aumenta uma ansiedade, uma pressão dentro desse jovem. E aí ele se vê perdido, porque com 15, 16 anos é muito difícil você saber o que é real e o que não é real. Você não tem ainda a capacidade de distinguir e você se vê ali com 16, 17 anos não tendo o mesmo alcance que uma MC Melody com os seus 16, 17 anos tem, de alcançar milhares de pessoas, de ter carro, de ter apartamentos gigantescos, e isso é um dos sintomas de uma sociedade que está adoecida, não só, e que adoece principalmente o nosso jovem. O senhor tem lidado com adolescentes que se esforçam para ganhar os likes, as curtidas? O senhor lida com esses adolescentes diariamente? Sim, sim. Eu tenho muitos jovens com quem eu lido hoje em dia, que o cerne da dificuldade deles é a autoestima. Eu tenho uma jovenzinha que eu trato, que traz muito isso da ansiedade em relação a não se ter o mesmo tipo de visual que as outras meninas, porque tem um corpo diferente, o cabelo diferente, e que isso já não traz tanto reações positivas dos outros. E isso se traduz também na vida real. Ela tem uma dificuldade de se perceber de se autovalorizar, porque ela percebe que outras pessoas não têm o mesmo, que na rede social dela, ela só vê meninas de cabelo liso, ela só vê meninas magras, e essa interação adoecida com esse meio acaba adoecendo esse próprio jovem. E quanto mais ela procura, mais vai aparecer no feed, nos Perfeitamente. conteúdos, as mesmas imagens, o mesmo tipo de conteúdo, Perfeito. o que facilita com que o adolescente fique mais adoecido. Perfeito, né? perfeitamente. Então, bem interessante essa questão. Eu gostaria de entrar nessa questão que a senhora Valentina levantou com muita propriedade, e o senhor Lio está respondendo como jovem, como quem vê muito de perto isso, porque faz parte dessa geração dele. A gente vê hoje, senhor Lio, as redes sociais. O senhor comentou sobre o alcance, né? As pessoas, os jovens hoje lutam muito para ter alcance, ter evidenciamento nas redes sociais e invertem os valores de redes sociais com os valores reais da vida. E mais, para piorar ainda mais, nós temos o que hoje chamam de influencers. Influencers são os influenciadores. Quem está influenciando os nossos filhos? Então, vamos lá, as nossas crianças. Nós temos influenciadores com 50 milhões, 30 milhões, 15 milhões de seguidores. E a maioria, ou uma grande parte, pelo que nós estamos vendo, basta abrir o jornal diariamente. O influencer preso, lavagem de dinheiro, metido com o mundo das drogas, metido com o mundo da prostituição, e assim vai.
qual o risco a pergunta, então, é: qual o risco dos nossos jovens estarem indiscriminadamente nas redes sociais, por horas e horas e horas a fio, sem nenhum controle de absolutamente nenhum responsável e, principalmente, com a possibilidade de estarem sendo influenciados por pessoas que não deveriam influenciar ninguém? Eu gosto desse... Isso já foi até um tema de conversa minha com o Dr. Jorge, inclusive, né? Porque eu gosto de lembrar muito da minha infância, do meu princípio de infância. Eu fui uma criança que tive acesso muito tardio à internet. Então, a televisão em casa, a gente tinha horários de programação que a gente podia assistir, que era TV Globinho, era o programa da Xuxa, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo de manhã, e à noite, no máximo, a novela das 8, quando a mãe deixava, tinha um controle rígido do que a gente consumia ou não consumia. E, normalmente, programações específicas para o nosso conteúdo. Na minha adolescência, lembro de assistir, quando chegamos a ter TV a cabo em casa, apenas canais para a nossa idade. A gente gostava de assistir o Cartoon Network, o Nickelodeon, Disney. Eram canais específicos para a nossa idade. A gente não tinha acesso a tantas coisas que eram fora da nossa idade. Eu lembro de me esconder à noite para ligar a televisão no quarto para assistir Caceta Planeta Urgente. Né? Era o máximo que eu assistia de coisas mais adultas quando um jovem, né? Mais jovem. E hoje em dia, esses jovens têm acesso ao mesmo conteúdo que eu tenho. O meu filho, se o celular dele... Ele tem um celular, mas ele, no caso dele, é bloqueado. Ele só assiste conteúdos para a idade dele. Mas muitos jovens eu já vejo com o celular acessando mesmo os conteúdos no TikTok, no Instagram, que eu teria acesso, né? Que eu receberia. E esse universo acaba provocando que eles interajam com espaços que não são necessariamente feitos para eles. É claro, a gente sempre escutou, eu sempre tive, como eu disse, e assisti escondido o Cacete Planeta, que não era para minha idade. A minha mãe, às vezes, me deixava assistir a novela, que não era para minha idade, porque eu era muito mais novo do que era para assistir. Não tinha 14 anos e estava assistindo a novela das 8. Também tem isso, tem esse contexto, né? Eu era garoto, tinha as revistas que eu não podia comprar, mas que eu dava assim, um jeito de se ter, né, as revistas proibidas para os jovens. Então, sempre teve essa questão do jovem tentar acessar o espaço. Mesmo assim, a gente tinha espaços específicos para eles. Você tinha o Discovery Kids, você tinha o Nickelodeon, você tinha a TV Globinho, tinha um espaço mais protegido. Com o início da internet, eu lembro de ter sites para jovens, você tinha o site do Cartoon Network, onde você ia lá e tinha uns joguinhos para as crianças, o Clique Jogos, diversos espaços focados no conteúdo jovem. Jogos educativos, Jogos videogames. educativos, Tinha tudo isso. Sim, sim. Mas hoje em dia, por exemplo, eu vejo o meu filho, ele joga um joguinho de futebol no celular e é impossível descobrir se ele está jogando com uma pessoa que tem 7, 8 anos, que é a idade dele, ou então um cara de 18, 20 anos. Eu não tenho esse controle. Por maior que seja o controle que eu tenha com o celular dele, de baixar aplicativos apenas com autorização, de acessar sites YouTube, apenas o YouTube Kids, a gente não sabe exatamente quem está do outro lado, se está interagindo com esse jovem, tem a mesma idade. Né? Eu lembro muito de jogar Clube Pinguim no computador, quando eu tive um computador com acesso à internet lá com meus 15 anos, e era uma coisa muito restrita. Apenas jovens, se você tivesse um vocabulário um pouco, suas contas eram suspensas, você tinha uma suspensão do espaço, qualquer linguagem era censurada, mas ao mesmo tempo eu peguei uma faixa de transição em que aos meus 16, 17 anos, eu tive uma liberdade muito grande no acesso à internet, sem nenhum tipo de verificação. E eu encontrei coisas
que, sendo sincero, eu não gostaria que o meu filho, na idade que eu tinha, encontrasse hoje. Porque eu tive acesso a coisas que talvez não tenham sido tão positivas. Hoje em dia o jovem tem acesso à pornografia muito cedo, ele tem acesso a conteúdos, que na internet a gente chama de gore, que são conteúdos muito explícitos de violência, né. Estaria tendo uma pressão para as nossas crianças se tornarem adultos mais rápido? Sim, com certeza. Tivemos recentemente o Felca, que é um youtuber, falando desse assunto também, falando dessa questão dessa adultização, que tem lá, você tem a vertente que encara isso mais numa forma de monetizar essa juventude, para que ela seja, consumida não só por jovens, mas você também tem uma vertente que fala de uma questão sexual, que também é uma realidade, de você ver muito essa questão sexual ligada ao conteúdo da criança, né, não pode ser negado que existe um conteúdo sexual. Mas, além dessa adultização, você vê crianças sendo expostas a isso. Eu vi esses dias, tem um MC de São Paulo que é um jovem de 16 anos. Ele foi pego fazendo uma live na Twitch, que é um servidor que você faz lives e faz programas, rede social é uma rede também. social também, fazendo uma live na Twitch. Ele tem 16 anos, estava dirigindo Uber. E a polícia parou. Eles reconheceu esse MC pelo carro, né, e liberou, porque reconheceu esse jovem. Então, assim, todo um processo da família liberar um carro, criar uma conta para esse jovem num aplicativo de transporte, né, 16 anos sem carteira, sem pode carteira de dirigir. motorista, com o aplicativo errado, fazendo uma live numa rede social, dirigindo. Então, assim, há uma conivência familiar que acaba facilitando isso, que são familiares, às vezes, não muito instruídos ou que acabam tendo benefícios secundários a partir disso, e cria-se uma necessidade precoce de gerar lucro em cima desses jovens. Da mesma forma que a gente pode entrar no mérito mais internacional e falar, por exemplo, do Macaulay Culkin. Eu acho que falei o nome errado, mas tudo bem. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Ele era um jovem que é conhecida a história, dentro da história dele, que houve um processo dele de adultização forçada através do trabalho mirim dele, e que durante anos isso se transformou num problema na vida dele. Ele começou a fazer uso de substâncias, teve problemas mentais graves durante muitos anos, era fotografado em condições muito ruins, e hoje, em recuperação, ele fala como isso foi prejudicial para a vida dele. Foi exposto desde muito cedo. Desde muito cedo a uma cultura que não era apropriada para a idade. Ele foi exposto a conteúdos que não eram, ele teve uma obrigação de ser o provedor para a família desde muito cedo, e a partir disso ele se viu com muitas dificuldades na fase adulta, porque não foi respeitado o processo natural de amadurecimento dele. Imagina o sofrimento dele até os dias atuais. Sim, sim. Pois é. Então, eu gostaria de perguntar para o doutor Jorge Jaber. Doutor Jorge, o senhor tem décadas de experiência, décadas do tratamento, décadas recebendo e ajudando pessoas com seus transtornos. Como é que o senhor vê a diferença do que era a juventude 40, 30 anos atrás para o que é hoje? Está se falando de adultização, né? Esse termo nem seria o ideal, porque, na verdade, o que foi denunciado foi a sexualização infantil. Porque, para mim, a adultização, até poderia ser dito no bom sentido, é aprender a trabalhar, aprender a ter responsabilidades. Que essa geração, às vezes, acha que ter responsabilidade seria uma adultização errada. Mas eu não quero entrar nessa polêmica.
Eu quero realmente saber da diferença entre 30, 40 anos atrás, os jovens da época e os jovens de hoje. O que mudou na questão dos transtornos de jovens? Bom, primeiro, que eu acho que assim, foi muito bem colocado, não é? Aqui pelo Nil, pela bancada, pelo nosso grupo, foi muito bem colocado, quer dizer, esse dilema que nós vivemos diante do acesso a informações de uma forma muito intensa e como é que isso repercute ou pode repercutir negativamente. O que normalmente nos chama a atenção são notícias ruins. Então, nós lembramos, por exemplo, do ator que teve um desenvolvimento precoce e a exposição ao sucesso de uma maneira descontrolada e como é que isso repercutiu negativamente. Mas nós não temos como saber como teria sido a vida dele se ele não tivesse passado por aquilo e quais os benefícios que ele teve também. Não é? Então, as nossas conversas, elas ficam em grande quantidade de lives e podcasts e aulas e conversas, ficam à mercê do nosso achismo. O que a gente acha, como é que a gente está pensando. Isto é bom. Nós ficarmos discutindo o que nós achamos é bom. Nós vamos nos orientando com a opinião uns dos outros. Porém, é preciso, aí vem a maior importância, e começando a responder a sua colocação, Fernando. Aí vem vindo aquilo que nós chamamos o que é informação correta. Por isso é que nós iniciamos, ainda há pouco, falando do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime. Porque o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime é o órgão maior no mundo que estabelece quais são os riscos que estão surgindo baseados em estatísticas mundiais, estatísticas sérias, reconhecidas como sendo sérias. O que é uma estatística séria aqui? Respeita as regras da honestidade na obtenção de dados. Por exemplo, quando estamos em época de eleições, surge assim, candidato X está passando o candidato Y por 10%, 10 pontos. Aí, daqui a pouco, surge outra pesquisa. Candidato Y está muito acima do candidato X. E nós ficamos assim, meu Deus, será que essas pesquisas são honestas? Bom, a Organização das Nações Unidas, através do seu escritório para álcool e drogas, publica os dados reais do mundo que são mais próximos daquilo que está acontecendo, são mais próximos da verdade do mundo. Então, a partir disso, nós vamos utilizando o método acadêmico, o método científico para a obtenção de informações. E, neste instante, o que nós estamos fazendo aqui é aplicando o método científico de acordo com a Organização das Nações Unidas para que cheguem informações públicas que sejam de credibilidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, em parte, ajuda a tratar para pessoas que estão procurando ajuda, em parte, ajuda a ensinar, porque nós temos muitos alunos aqui que estão aprendendo não somente o assunto, mas também aprendendo como fazer, porque eles também farão lives, farão podcast, eles também darão aula no futuro. Nós estamos falando de pesquisa, por exemplo, aquela fotografia que foi mostrada aqui dos livros, mostrando ali o símbolo da ONU, foi tirada no plenário da ONU, na Suíça, pela senhora Valentina e pela doutora Paula,
que hoje nós dispensamos de estar aqui, ela também precisa ter um tempinho para ela, né? Então, dentro do plenário da ONU foi apresentado este método de ensino e de levar informações que sejam confiáveis para o mundo. Então, nesse momento, nós estamos fazendo prevenção aos problemas da juventude e da infância, dividindo informações. Eu quero dizer, Fernando, agora respondendo especificamente de maneira mais rápida, que no passado já existia, quando eu era bem menino fazendo catecismo, já existia algo assim: dize-me com quem andas e te direi quem és. Eu falei devagarzinho assim para ouvir a plateia brasileira do Rio de Janeiro, do Brasil, e a plateia lisboense toda se manifestar. Dize-me com quem andas e te direi. Ouçam agora todos, como se fosse assim: te direi quem és. Então, nós temos que escolher com quem nós vamos andar. E há um risco nisso. Existia um risco nisso há 40 anos, há 100 anos. Existe um risco ainda hoje. Ter filhos é ter risco. Viver é viver com risco. Há o risco a todo instante. Nós estamos chegando agora em setembro, não é? E é o momento de nós nos lembrarmos do 11 de setembro. Olha que coisa incrível. Quem imaginaria que existia aquele risco? Então, nós vamos viver com risco. E enquanto nós estivermos conversando sobre isso, trocando informações, discordando à distância, concordando, escrevendo no chat deste programa, dialogando pelo chat, nós vamos estar nos prevenindo de situações que possam nos fazer mal à saúde e que possam cortar a nossa vida. Então, na minha maneira de ver, não só nós tivemos problemas com a evolução, mas tivemos melhorias, porque há 50 anos atrás era muito difícil uma criança ir ao psicólogo, era muito difícil que alguém aceitasse ir a um psiquiatra. Isso já está mudando. Então, Lio, você próprio aí, não é? Deixa eu dar uma passagem aqui, Fernando, para você puxar do senhor Lio aí, do jovem senhor Lio, como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Porque ele passou pelo lado do sofrimento de uma maneira muito grande e ele, ao mesmo tempo, foi encontrando recursos e ele sabe como usar internet, ele sabe como usar esse meio todo e ele usa isso para o bem. Então, eu acho que estamos melhorando. Eu terminaria este momento com Beatles. I have to admit it's getting better all the time. Está melhorando sempre. Sério. É isso. Boa, Senhor doutor. Lio, a bola foi passada para o senhor, senhor Lio, por favor. Com certeza. É impossível a gente negar que tem melhoras nisso. Hoje, por exemplo, eu percebo muito um avanço na parte da identidade do jovem. O jovem hoje consegue se identificar e ter acesso às identificações muito cedo. Temas como aborto, como cultura LGBTQIA+, hoje em dia, o próprio uso de substâncias, o próprio cuidado com o uso de substâncias, hoje se tem acesso a essas informações. Eu lembro que, e falando da minha juventude, eu não sou tão velho, mas assim, não sou, mas tenho uma... Lembro de, na fase inicial escolar, de não se falar sobre pessoas gays, não se falar sobre questões de saúde, uso de substâncias. Era algo que era fechado, não se falava sobre esses assuntos. Hoje em dia, você tem esse acesso também permite que o jovem consiga se encontrar, que encontre a sua tribo com uma facilidade maior. Né? O que era algo, por exemplo, hoje em dia você tem acesso pela internet a milhares e diversas bandas.
Cada um consegue desenvolver a sua vontade, o seu gosto musical, de filmes, de música, e a vontade, não precisa depender de um terceiro para isso. Com o celular na mão, um computador na mão, o jovem hoje em dia acessa e procura, gosta de ritmos latinos. Eu lembro, recentemente, eu gosto muito de escutar metal indiano, que é uma coisa bem específica, que com certeza eu não teria esse acesso na época que eu tinha meu Discman com meus CDzinhos em casa. Então, é claro, teve avanços sensacionais. Você lembra da época do Orkut, que tinha as comunidades, aí o pessoal trocava mensagem? Claro, foi o primeiro momento em que as pessoas conseguiram identificar a área que elas gostam, entrar em comunidades, se identificarem em comunidades e se perceberem como parte de algo, além do seio familiar, além de uma obrigação familiar, e criar uma identidade além do que é passado de pai para filho. Conseguir, eu gosto de música evangélica, e meu filho gosta de pagode. É uma possibilidade. Eu já gosto de músicas, eu brinco com minha esposa, que eu gosto de músicas muito estranhas. E para ela tudo bem. Eu ter tido esse acesso também faz de uma comunicação muito veloz pela internet. Eu sou fluente em inglês e muito do que eu aprendi em inglês eu aprendi através da internet, que foi acessando conteúdos, assistindo filme do Canadá porque tinha uma atriz que eu achava bonita, ouvindo música de uma banda específica porque o autor dessa banda o cantor da banda era escritor de uma outra artista. E isso eu tive acesso devido à internet, com certeza. Pois é, senhor Lee, eu também passei por isso, aproveitando que o senhor puxou, né? Recordar e viver, também passei por isso, né? Através da internet, né? Eu estou me recordando aqui, eu conheci uma cantora islandesa chamada Björk, e aí eu comecei a adquirir um interesse pela Islândia, um lugar longe, remoto, mas com a internet a gente tinha acesso vasto à informação. Entrei até num curso de islandês, acredita? Puxei agora pela memória, e eu lembro que eu comprava os CDs dela, botava em casa, e meus pais, mas que música diferente, que som é esse? Onde é que você está conhecendo essas coisas? Falei, bom, comecei pela rede social, que foi o Orkut, e aí fui desenvolvendo esse tipo de interesse, né? Um interesse bem diferente, qual não estava acostumada, mas foi através da internet. Então, a internet ela também abre portas para a gente se informar, para a gente ter acesso a culturas que geograficamente são muito distantes, mas que podem aproximar de uma perspectiva cultural, são bem interessantes, né? Então, é bem legal isso que o senhor falou. Muito bom essa troca de hoje. Com certeza. Então, vejam só, nós estamos encontrando, então, algum ponto positivo, tá certo? Então, o que acho que vale a pena agora, talvez, a gente frisar um pouquinho mais, é que esta fase da adolescência, não é? Que não tinha direito a se manifestar ali antes dos anos 60, não havia direito, principalmente nos lugares com menor acesso, fora das capitais e das capitais dos grandes países, o jovem não tinha direito a se manifestar, o adolescente não tinha direito. Outra parte da canção dos Beatles dizia: "The teacher filling us up with his rules", quer dizer, o professor nos enchendo com as suas regras ou réguas, tá? Então também serve. Então, na verdade, o jovem não tinha direito, e o adolescente adquiriu esse direito. E o que é preciso deixar claro aqui, viu, Fernando? É muito importante deixar isso bem claro, que a adolescência é aquela fase em que vai se deixar de ser criança. Então, na adolescência, o jovem, ele
quer ter os direitos do adulto e quer ter os direitos da criança. Ele não quer ter os deveres do adulto, mas quer ter os direitos do adulto também. Então, é aquela pessoa que não quer ter deveres, mas quer ter direitos. Isso é o normal, porque a criança e o adolescente é uma extensão dessa fase infantil. Ele quer ser adulto, ele ainda não está preparado, ele ainda não consegue usar as ferramentas que o adulto, às vezes, tem para conseguir o sucesso. Então, ele quer que alguém lhe dê essas ferramentas, ele quer que as pessoas lhe deem as coisas e ele não quer responder por esse ganho. Então, é aí que começa o problema. E nós temos que ensinar esses jovens a receberem o que é bom, mas terem a obrigação de contribuir com algo. E aí, finalizando mesmo, lembrar que aí entra a droga. A droga promete uma felicidade enorme e imediata, com pouco esforço. E ela dá isso no início, hein? Ela proporciona isso no início. Uma grande felicidade sem ter que se esforçar muito. Basta um pouquinho e a vida parece que fica maravilhosa. Então, nesse detalhe, reside o nosso trabalho. Mostrar a esse jovem que ele pode conseguir mais investindo um pouquinho mais. Era isso que eu queria salientar. Então, doutor Jorge, aproveitar que o senhor falou sobre os professores, né, comentou, inclusive, musicalmente sobre isso, aí tem aqui uma pergunta muito interessante. Quais os sinais de alerta que tanto os pais quanto os professores, médicos recorrentes, dentistas, seja o que for, têm que ter para observar que o adolescente está em sofrimento? Porque, às vezes, esse sofrimento é mascarado. A criança não expõe esse sofrimento da maneira evidencial, como poderia ser, porque o adolescente também é muito retraído. Quais os principais sinais de alerta para perceber que um adolescente está em Senhor sofrimento? Fernando, eu posso fazer um pedido? Pode. Eu pediria que o nosso senhor Liu falasse e me deixasse 1 minuto, porque eu quero completar. Essa parte eu sei que ele já conhece bem, mas tem uma outra parte que eu quero completar logo depois dele, se for possível, acho que vai juntar bem. Vamos lá. Senhor Liu. Com certeza. Primeiro ponto, há uma mudança. A mudança no comportamento do jovem. O jovem que fala bastante começa a ficar mais retraído, ou que é mais tranquilo na dele começa a ter comportamentos exaltados, há um aumento de raiva, um aumento no processo de apetite, há uma perda de apetite, há um ganho de apetite, uma mudança no rendimento escolar. Se isola no quarto, o isolamento no quarto é padrão. O jovem ele se torna mais agressivo até na forma de falar, né? Ele tem um processo mental que afasta esse adulto. O processo de sofrimento é um processo de isolamento, muitas das vezes. É uma perda de interesse por atividades de lazer, de querer sair de casa, de querer comer coisas diferentes, de fazer atividades. Então, a perda de lazer, eu falo que muitas das vezes, e eu já escutei essa frase de uma pessoa, de um paciente, falou assim, cara, para mim parece que toda comida tem gosto de purê de batata sem sal. Não adianta eu comer uma pizza ou comer um hambúrguer, um japonês, um árabe, que tudo tem o mesmo gosto, não tem um prazer envolvido nisso. A mudança muito drástica na forma como esse jovem se comporta com os familiares,
com os amigos. Mudança na aparência. Há uma mudança, há uma queda no autocuidado muito marcante. É um jovem que normalmente para de tomar banho, que não escova mais os dentes, há uma perda nesse autocuidado, com a própria aparência. Eu lembro de um caso muito marcante que a jovem não penteava o cabelo. Então começou a ter a se criar quase que um dread natural nesse cabelo dessa jovem. E aí esses pequenos detalhes marcam muito, principalmente no ambiente do jovem. Então você vê um jovem na escola que começa a se afastar um pouco mais, cuja aparência fica um pouco piorada, prejudicada, e a fala começa a se tornar algo mais depreciativa. Um jovem que não vê uma perspectiva de futuro, não apresenta ideais de eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, não almeja, não tem uma meta para curto, médio, longo prazo. Senhor Liu, agora está na hora de eu entrar, desculpe. Por favor. Sabe por quê? Porque você está descrevendo uma pessoa que costuma nos cansar. Quer dizer, o adolescente ele nos cansa, porque ele quer tudo e não quer fazer nada. Estou exagerando, o adolescente quer mais do que dá. Ele quer receber as férias antes de terminar o seu curso. Então, desculpe, tocou aqui. Então, o que acontece? Nós, como adultos, é que vamos ficando com tendência ao descontrole. Então, vejam bem, eu tenho um jovem, ou ele vai por um caminho que possa ser um caminho de afirmação, ir bem e ter uma vida melhor, ou ele vai fracassar. O vínculo desse jovem com uma vida melhor é o adulto. O adulto é que vai abrindo esse caminho. E se o adulto não consegue suportar o jovem, esse jovem desiste do adulto. Então, nós, adultos, temos que nos preparar, temos que estar à disposição e enfrentando as dificuldades, viu, senhor Fernando? A qualquer hora do dia ou da noite, de qualquer jeito, da maneira que vier, a gente tem que tentar melhorar o mundo. Era isso que eu queria falar. É isso. Por falar em melhorar o mundo, eu gostaria que esse programa tivesse 2 horas de duração. Mas o combinado e exigido por todas as partes, né? O nosso acordo é que tenha 1 hora de duração. Já estamos há quase 1 hora, faltam poucos segundos para isso, e eu queria me despedir desse grupo maravilhoso, Dr. Jorge Jaber, figura essencial, não só nesse programa, mas na psiquiatria brasileira. A senhora Valentina, internacionalista, uma pessoa que dedica a vida dela também à questão de saúde e salvar vidas. Ao Liu, esse jovem que está aí representando muitíssimo bem a Clínica Jorge Jaber, que abraçou a oportunidade que esse programa da clínica pode dar, mudar de vida. E, através da própria mudança de vida, a mudança e a ajuda na mudança da vida dos outros, mudança para melhor. Então, eu queria deixar aqui um grande abraço a todos vocês. Acabamos de completar 60 minutos. Senhora Valentina, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, senhor Liu, doutor Jorge, pela participação. Próximo programa, tenho certeza que a gente vai dar continuidade a esse conteúdo e preparem-se, que vai ser muito bom. Senhor Liu, muito obrigado. Obrigado pela sua experiência, obrigado pela sua partilha. Na verdade, o que o senhor fez, além de nos ensinar muito, foi uma partilha, porque o senhor comentou muito das suas questões pessoais. Então, obrigado por estar aqui na nossa entrevista, trazendo informações relevantes e fazendo essa partilha de uma pessoa de sucesso, que soube aproveitar as oportunidades e está correndo atrás da própria vida, da melhor maneira possível. Obrigado, senhor Fernando, obrigado, doutor Jorge, obrigado, senhora Valentina, pela grandiosa oportunidade de estar aqui, né? Para mim é sempre uma honra estar ajudando
nas questões da clínica e transmitindo o conhecimento que me foi dado dentro da clínica, dentro do tratamento, como profissional. O Dr. Jorge é um excelentíssimo professor e eu tenho muito orgulho de ser um eterno aprendiz dele e poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, mas também da minha trajetória e incentivar sempre. Doutor Jorge, muito obrigado, não só pela participação nesse programa, fez muita falta nos 2 anteriores, mas principalmente por estar proporcionando que este programa exista e que leve tanta informação de relevância para quem quiser, pois estamos na internet, como foi dito aqui. Para quem quiser informação, está aqui o programa Nossa Saúde, do canal Intercontinental. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado e muita gratidão. Muito obrigado, boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima, na próxima quinta-feira, às 20h30, aqui no canal Intercontinental, o programa Nossa Saúde. Gostou do programa? Nos ajude, curta, compartilhe, divulgue para os amigos. Esta informação é importantíssima para tantas e tantas pessoas. Está aí, disponível na internet, disponível na palma da sua mão. Então, eu agradeço a todos vocês, uma excelente semana e até semana que vem.